Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, e estamos a 2 dias das eleições do primeiro turno de 2022. Eu sou Marcos Jacob e conduzo a conversa junto com vocês. Neste episódio, a companheira Gesilda Lima nos fala dos últimos acontecimentos na Rússia e envolvendo o conflito com a Ucrânia e a OTAN. Já o companheiro Walter Pomar repercute o último debate presidencial ocorrido nesta quinta-feira. E a companheira Daniela Matos nos fala da Jornada Nacional de Formação da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Pessoal, estamos às portas de uma das eleições presidenciais mais importantes da história desse país. E, naturalmente, à medida que se aproxima a data da eleição, aumenta a mobilização, aumenta o envolvimento, o engajamento de amplas parcelas da sociedade brasileira e aumenta a expectativa para obtermos resultados políticos e eleitorais que sejam capazes de impor uma derrota ao Bolsonaro, ao cavernícola, mas que também seja capaz de criar as condições para derrotar o seu governo e suas políticas. Temos sempre dito que não basta derrotarmos a figura do Bolsonaro, precisamos derrotar o seu projeto, seja na sua face neofascista, seja na sua face neoliberal. Duas faces de uma mesma moeda, que inclusive se retroalimentam. E mesmo que vençamos as eleições no primeiro turno, isso será somente o primeiro passo para abrirmos o caminho para a reconstrução e transformação do Brasil. A começar pelo fato de que a extrema-direita não vai aceitar pacificamente uma derrota, e pelo fato de que continuarão sendo uma força política, uma força social, com presença no Estado brasileiro e com muita força e muita presença na sociedade brasileira. Realidade que a gente não pode minimizar e subestimar em nenhum momento, mesmo que vençamos as eleições no primeiro turno. E é um primeiro passo também porque o restante da direita fará de tudo para impedir que o futuro governo Lula aplique um programa antineoliberal. As pressões já existem e vão se intensificar no sentido de reduzir os aspectos democráticos, populares, soberanos e antineoliberais do nosso programa. Serão as ruas, será a mobilização, será a luta política, ideológica que será capaz de empurrar esse programa à esquerda no sentido de ter capacidade de tirar o Brasil da profunda crise em que se encontra e de criar as condições para fazermos as profundas transformações sociais e econômicas que tanto o povo almeja há tanto tempo. E isso tudo num cenário internacional que é tão ou mais instável que o cenário brasileiro e que tem presenciado fatos de importância nas últimas semanas. Na última edição do podcast, ouvimos a companheira Tânia Mandarino, que esteve acompanhando como observadora internacional e nos trouxe um relato sobre o referendo nas regiões separatistas e nas províncias ocupadas da Ucrânia, sobre a anexação dessas regiões à Rússia. Quando ela nos fez esse relato, essa participação, o referendo ainda estava em curso. Hoje vamos ouvir a companheira Gesilda Lima, que é brasileira, mas vive há muitos anos na Rússia e nos fala dos últimos acontecimentos naquele país e envolvendo o conflito com a Ucrânia e a OTAN. Vamos ouvi-la. Olá, companheiros e companheiras do podcast Em Tempos de Guerra,
A Esperança é Vermelha. Eu sou Gesilda Lima, brasileira, evidentemente, mas que mora em Moscou já há 23 anos. Vou tentar rapidamente aqui tentar mostrar para vocês um pouco dos últimos acontecimentos por aqui na Rússia em relação ao conflito criado aí com a operação militar de desnazificação e desmilitarização na Ucrânia. Pois bem, nesses últimos dias o caldeirão tem entrado numa verdadeira ebulição, mas nada que tenha mudado as expectativas da população russa. A Rússia continua firme no seu propósito, inicialmente identificado como desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Por que isso? Porque naquela região do conflito, a gente já sabe da região de Donetsk, que fez sua proclamação enquanto uma república popular e independente de Donetsk, e também a República Popular de Lugansk, ambas reconhecidas pela Rússia, e apenas pela Rússia. Pois bem, por que eu estou dizendo então que o caldeirão entrou em ebulição? Na semana passada, o Putin fez um pronunciamento chamando um contingente de 1% dos reservistas do Exército Militar para estarem em prontidão para serem enviados àquela região. Por quê? Porque estava dado naquele momento o início do referendo popular que pedia que tanto a região de Donetsk, que já era uma república livre, como a região de Lugansk, também república livre, se juntou à cidade de Kherson e Zaporozhye, pedindo então a imediata incorporação ao território russo. Estava dado ali que o povo já não aguenta mais tanto sofrimento, tantas mortes, tanta pressão, e identificado que sem o apoio da Rússia, sem a defesa da Rússia, eles não teriam capacidade de continuar, então, nesse confronto. Pois bem, o resultado desse referendo ficou da seguinte forma. Na região de Donetsk, tivemos 99,23% de apoio, na região de Lugansk, 98,42%, na cidade de Zaporozhye, 93,11%, e um número menor, porém não menos significativo, na cidade de Kherson, que obteve 87,05% de adesão à Rússia. Neste momento, então no dia 27, após promulgados os resultados, os representantes oficiais dessas regiões se dirigiram ao governo Putin, pedindo, então, a anexação dessa região o mais pronto possível. O que se sabe aqui é que no dia 30 de setembro, então, o Putin deverá fazer um pronunciamento oficial à nação, declarando, então, essa região como parte do território russo. Então, como eu falei da questão do caldeirão em ebulição, qual foi a razão de estar enviando mais esse contingente de 300 mil homens para aquela região? Acontece que era preciso garantir a segurança da população para que a população pudesse ir livremente votar, em que pese não terem cessado os bombardeios por parte do exército ucraniano liderado pela OTAN e Estados Unidos. Mas isso não trouxe nenhuma temeridade à população, e a população livremente foi às urnas. E isso foi comprovado pelos vários observadores de caráter internacional, né? Tivemos lá, inclusive, a presença de observadores brasileiros que todos, unanimemente, independente da sua cidadania, seja no caso brasileiro ou até mesmo europeus e americanos estiveram por ali, todos unanimemente mostraram e deram depoimentos falando da lisura do processo e de que, ao contrário do que falava os Estados Unidos,
nenhum, nenhum cidadão teve uma carabina apontada à sua testa para que eles fossem lá exercer o seu direito livre de escolha. Então, foi esse o motivo do aumento da ebulição do conflito na Ucrânia. O que nós podemos tirar daí é o seguinte: em sendo hoje esse território, em sendo declarado agora como parte do território russo, isso nos traz um novo olhar para esse conflito. Porque uma coisa seria ter em mente que estavam na Ucrânia soldados americanos e soldados de outros países lutando para, segundo eles, defesa da Ucrânia. O que a gente não via, na verdade, o que a gente via é que esses soldados estavam ali dizimando a população ucraniana, independente de quem fosse. Evidentemente, o alvo era a população russófona, mas isso não impedia de serem mortos outros cidadãos civis. O que nós temos aí é que, independentemente do resultado nas urnas e da lisura do processo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm dado demonstrações de não aceitar o resultado do referêndum, o que é uma brincadeira, né? Porque imagine os guardiões da democracia, os autodenominados bastiões da democracia, não aceitam a democracia que não esteja em conformidade com sua vontade. O que nós podemos esperar é um novo momento para essa guerra, porque vejamos, se até dia 27 eles estavam em territórios que supostamente eles identificavam como sendo territórios ucranianos, em eles se mantendo ali, agora eles estarão em território russo. E, evidentemente, isso traz uma nova página para esse conflito. Então, eles estarão clara e abertamente ocupando o território russo, o que não me parece uma decisão sensata. O que nós vimos aí nesta semana foi que não se sabe de onde nem por quê, mas é claramente um ato de sabotagem. Os dutos, tanto do gasoduto Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2, sofreram explosões abaixo do mar. Não se sabe claramente os autores, mas a Rússia já entrou com pedido de levantamento e culpabilidade dos autores deste crime contra a humanidade, que é claramente uma ação terrorista, e a Rússia foi muito clara nisso, né? É preciso identificar a culpabilidade desse ato terrorista. E essa foi a fala da Rússia na ONU nesta semana. Eu acho que curto e grosso é isso que nós temos para essa semana. O que nós precisamos é estarmos alertas para uma nova virada neste conflito. Eu gostaria de salientar aqui que é uma falácia imaginar e propalar, como eu tenho ouvido por aí, particularmente no Brasil, que o Putin teria minimizado a força da OTAN e dos Estados Unidos quando iniciou esse conflito. Não, meus amigos, não é bem isso. Na verdade, esse conflito não aconteceu, não iniciou ontem, não iniciou dia 24 de fevereiro. Esse conflito é resultado de uma guerra ainda fria. Naquele momento, quando houve a queda da União Soviética, em 1991, e que tomou novas formas aí durante esse último período, culminando com a Revolução Colorida na Ucrânia. E aí sim os Estados Unidos e a OTAN resolveram fazer frente à Rússia, utilizando a Ucrânia como bucha de canhão para tentar aniquilar a Rússia enquanto um país pleno e soberano. Eu estou longe de acreditar que é uma mera disputa de forças entre a Rússia e a Ucrânia. Ao contrário,
É uma guerra entre a OTAN, os Estados Unidos e a Rússia. Esse é o meu olhar para essa situação. Eu acho que, para tentar ser breve, é um pouco isso. Estou aqui à disposição para continuarmos falando sobre tudo isso. Contem comigo sempre que quiserem ouvir um pouco desta que vos fala. Um grande beijo e quero fazer um alerta. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. E a esperança é, dia 2 de outubro, continuarmos essa luta contra o nazifascismo, depositando nosso voto na urna em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula. Dia 2 de outubro é 13 para somarmos forças com a Rússia na guerra contra o nazifascismo. Um grande beijo e até a vitória. Muito obrigado, Gesilda, pelos seus comentários e pela sua análise da situação na região. Bom, pessoal, ontem, quinta-feira, ocorreu o último debate presidencial na Rede Globo. O debate contou com a participação do companheiro Lula, que, como todos puderam perceber, foi atacado por todos os demais candidatos e candidatas, sejam eles da extrema-direita, sejam aqueles que, na prática e concretamente, são ou se tornaram forças auxiliares do bolsonarismo. E é exatamente sobre o debate que vamos ouvir o companheiro Walter Pomar, que é professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Olá, ouvintes do podcast. Olá, Marcos Jacobi. Nessa quinta-feira, dia 29 de setembro, aconteceu mais um debate entre presidenciáveis. Nem todas as candidaturas participaram. Ficaram de fora aquelas cujos partidos não têm ao menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. Em função disso, não participaram do debate candidaturas como a de Péricles, da Unidade Popular, Vera Lúcia, do PSTU, e Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro. As candidaturas que participaram do debate foram a de Lula, a do Cavernícola, adequadamente situado hoje no Partido Liberal, a candidatura de Simone Tebet, do MDB, a candidatura do Coronel Gomes, do PDT, a candidatura de Soraya Tronicle, da União Brasil, a candidatura do padre de festa junina, lotado no Partido Trabalhista Brasileiro, e a candidatura do Luiz Felipe Dávila, do Novo Velho. Foi um debate longo, cerca de 3 horas, e que transcorreu num horário impossível para a maioria das pessoas. Terminou o debate, começou o debate. Terminou o debate entre as candidaturas, começou o debate entre os analistas, para saber quem ganhou, quem perdeu e qual a incidência do debate na disputa presidencial. Do nosso ponto de vista, a questão mais importante é saber se este debate contribuiu ou não para que a eleição presidencial seja resolvida já no primeiro turno. Na nossa opinião, este debate, tomado em si mesmo, contribuiu para que haja segundo turno. Repetindo, na nossa opinião, este debate, tomado em si mesmo, contribuiu para ter segundo turno. O motivo principal é que o debate deu palanque para 5 candidaturas que, de outra forma, não teriam palanque. E, além disso, porque o debate foi totalmente desigual. Foram 6 contra 1. 6 candidaturas que querem um segundo turno contra uma candidatura, a de Lula. E acontece que a diferença entre resolver no primeiro turno ou ter um segundo turno é pequena, ao menos se as pesquisas estiverem corretas. E, portanto, como a diferença é pequena, qualquer perda que Lula tenha, qualquer ganho de qualquer dos outros, pode contribuir para levar a disputa ao segundo turno. Isso quer dizer que haverá segundo turno por conta do debate? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que o debate não selou o resultado de domingo. Aliás, nunca selaria. Quem achava isso está no outro planeta. O resultado segue em aberto. Saber se a eleição será resolvida no primeiro turno ou se ela será resolvida no segundo turno. O resultado segue em aberto
e vai depender essencialmente do comparecimento e da mobilização. Por isso, insistimos, é muito importante estimular o comparecimento do eleitorado e é muito importante mobilização intensa até o último segundo da votação. Conquistar votos, voto a voto, até o último segundo é parte importante do esforço de resolver a eleição no primeiro turno. Outras coisas podem ser ditas acerca do debate. Evidentemente, o debate acerca do debate é algo polêmico. O que seguem são opiniões para contribuir nessa discussão, na perspectiva de que o debate revela conflitos que vão ter prosseguimento hoje, amanhã, depois, nos próximos dias, semanas, meses e anos. A primeira questão que nós podemos destacar é que há muita dúvida sobre se este tipo de debate contribui ou não para a chamada democracia. Vamos combinar? O tempo gasto para debater a sério os temas de governo foi muito pequeno. A qualidade do debate foi muito baixa. Mas é preciso incluir um aspecto a mais nessa discussão sobre se este tipo de debate contribui ou não para a democracia. E essa questão que deve ser incluída é a seguinte: quem é que deu o direito à Rede Globo de se converter em palco principal de um evento como esse? Ponto de interrogação. Porque vamos combinar que a Globo seja convertida, seja aceito como um dado da natureza, que a Globo se converte em palco para este tipo de debate, reforça a hegemonia ideológica, cultural, política de um monopólio privado. Quando a gente olha o debate e vê William Bonner posando de civilizado e tentando disciplinar os alunos, tudo entre aspas, o que a gente vê é uma farsa, porque a Globo é civilizada no mesmo sentido que era civilizado o Império Britânico, no mesmo sentido que é civilizado o imperialismo, no mesmo sentido que é civilizada a elite brasileira. A Globo é protagonista na construção do tipo de sociedade e no tipo de política que nós temos em nosso país. E, portanto, aceitar passivamente que eles sigam sendo palco deste tipo de debate e se posicionem como árbitros, como poder moderador, é algo que faz mal para a democracia. Uma segunda questão que pode ser destacada é que o debate confirmou mais uma vez que hoje existe uma extrema-direita assumida e sem vergonha na cara. É o caso explícito do cavernícola e do padre de festa junina. Eles falam Deus, pátria, família e liberdade, que é um slogan com pequenas variantes que o fascismo, o nazismo, o franquismo, o salazarismo e outros tipos de fascismo e neofascismo pelo mundo inteiro defenderam nos últimos anos, décadas, quase século. Mas eles não são os únicos. De um jeito diferente, o Partido Novo, que é velho, e a Soraya Tronic também se alinham na defesa das teses neoliberais e no ataque ideológico, explicitamente ideológico, contra a esquerda. Aliás, é importante destacar que a extrema-direita, no debate fora dele, vem fazendo disputa ideológica explícita o tempo todo. E nós devemos nos perguntar se nós estamos reagindo da maneira adequada. Uma terceira questão que pode ser colocada sobre a mesa é se perguntar onde foram parar os partidos herdeiros do trabalhismo. O Partido Democrático Trabalhista e o Partido Trabalhista Brasileiro. O padre de festa junina é um legítimo substituto do Roberto Jefferson. E ambos converteram o PTB num partido de extrema-direita. E quanto ao Coronel Gomes? Esse busca se posicionar para herdar o eleitorado do cavernícola, para herdar o eleitorado antipetista, para herdar o eleitorado anti-Lula. Todo o discurso, toda a postura que algumas pessoas incorretamente
atribuem totalmente ao comportamento psi do Coronel Gomes, tem uma lógica, e essa lógica é apostar na disputa desse eleitorado assumidamente de extrema-direita. A fala final do Coronel Gomes, em que ele faz referência ao sistema, qual Bolsonaro também se refere, e no qual o Coronel Gomes pede que Deus ilumine suas palavras, é um exemplo disso tudo. Mas, olhando a campanha como um todo, é óbvio que a candidatura do Coronel Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, caminha para buscar se converter em herdeira da extrema-direita. E vale de novo perguntar: onde que diabos foram parar os dois partidos herdeiros do trabalhismo? Agora, neste debate em particular, Coronel Gomes não se deu bem no confronto direto com Lula. Como o Lula disse, o Coronel Gomes parecia nervoso mesmo, se atrapalhou com os números, se atrapalhou nas falas e o seu lado falastrão não o favoreceu dessa vez. Uma quarta questão que pode ser dita acerca desse debate é pobre do Estado laico. Não se trata apenas do padre de festa junina, nem se trata apenas do cavernícola, mas se trata da necessidade, demonstrada por várias candidaturas, de citar recorrentemente Deus e apresentar recorrentemente sua crença religiosa como passaporte. Veja, o Estado é laico, não é ateu, e os presidentes podem ser o que bem quiserem. Mas, se isso é verdade, por que então essa necessidade de apresentar as credenciais religiosas como passaporte? A verdade é que isso virou um atributo distintivo. É como se o Estado fosse laico, mas para ocupar o cargo de presidente da República, não basta ser laico, nem muito menos se pode expressar alguma crença religiosa que não seja majoritária no país, o que revela que pobre do Estado laico continua sob ameaça. Uma quinta questão é que o debate confirmou que o pesadelo não acabará domingo. Se Lula sair vitorioso no primeiro turno, a turma do Cavernícola certamente questionará os resultados e certamente fará algo. O que? Não sabemos, mas nos preparemos porque farão. Já se a eleição for para o segundo turno com Lula vitorioso, novamente a turma do Cavernícola vai questionar os resultados e vai fazer algo. E, mesmo que não tenham sucesso nisso que pretendem fazer, ainda assim continuarão sendo uma força política poderosa que pressionará, fará oposição e dificultará tudo: a transição, a posse e o governo. E não estarão sozinhos nesse labor, porque os neoliberais, tanto os que trabalham contra Lula, quanto aqueles que dizem que vão votar em Lula, os neoliberais seguem pressionando por concessões programáticas. Vamos lembrar aquele senhor que foi presidente do Banco de Boston e foi presidente do Banco Central e foi candidato a presidente da República, tendo um resultado pífio, pressionando em favor da manutenção do teto de gastos. Portanto, o que vem por aí não é o fim do pesadelo. O que vem por aí é uma maratona em que aqueles que lutam pela reconstrução e transformação nacional terão que superar muitos obstáculos. Por fim, mas não menos importante, houve vários momentos hilários nesse debate. Mas nada, absolutamente nada, superou o pronunciamento final do Cavernícola, quando ele, após falar as palavras Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, levou a mão para cima e os seus dedos formaram um L. Para quem acredita, foi a justiça divina intervindo. Obrigado, Walter, pelo seu comentário. Talvez nem todos os nossos e as nossas ouvintes do podcast saibam, mas todo ano a tendência petista Articulação de Esquerda realiza jornadas nacionais de formação política para debater temas como socialismo, a história do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, para estudar o capitalismo e as lutas da classe trabalhadora, das mulheres, da juventude.
para analisar as diferentes estratégias da esquerda. Um momento importante para a formação cultural, teórica e política de muitos militantes petistas do Brasil afora. E é sobre a próxima Jornada Nacional de Formação que vamos ouvir agora a companheira Daniela Matos, que é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e da Direção Nacional da Articulação de Esquerda. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Olá, Marquito. Aqui é Dani Matos, hoje para dar um rápido informe sobre a nossa próxima Jornada Nacional de Formação Política, que fazemos anualmente em janeiro. A ideia é que essa próxima jornada seja composta de 2 cursos, um virtual e um presencial. O curso virtual vai ser feito em novembro, de 7 a 11, e o presencial em janeiro, em São Paulo, de 22 a 27. Então, quem costuma fazer esses cursos presenciais pode começar a se organizar para estar em janeiro em São Paulo. No caso dessa jornada virtual, a gente pretende fazer um teste e fazer esse curso num formato de podcast, cada capítulo com um máximo de 1 hora de duração. Esse podcast vai ter acesso universal, a gente vai distribuir em todas as redes, mas os alunos inscritos vão ter a possibilidade de enviar perguntas, debater com os professores, num meio ainda a definir. A proposta de programação, que pode sofrer ainda diversas alterações, mas a ideia principal é ter 4 grandes temas. Então, uma bateria inicial seria sobre a conjuntura mundial, regional, nacional, os desafios do PT. Uma segunda bateria faria o balanço das eleições 2022, com uma introdução nacional e depois falando estado por estado. O terceiro tema trataria das tarefas, dos desafios do PT frente ao novo governo Lula, situação mundial, situação do capitalismo brasileiro, a disputa de rumos do governo, além de um balanço sobre os governos Lula e Dilma. O quarto tema trataria da história da luta do socialismo no mundo, na América Latina, no Brasil, faria um debate sobre o PT e o socialismo, a luta do socialismo no século XXI, e, finalmente, a gente faria o último capítulo tratando do papel das tarefas da tendência petista à articulação de esquerda. Bom, é isso, a gente segue dando maiores informações à medida que a gente for fechando o pacote dos 2 cursos. Boa eleição para a gente, é rua, até domingo, fechamento das urnas, e guarda alta a partir daí. Boa sorte, pessoal. Obrigado, Daniela, pelo seu informe. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Desejamos a todos e todas, companheiras e companheiros, uma ótima campanha nessas horas que restam antes das eleições do primeiro turno. Com muita energia, com muita mobilização, com muita vigilância, vamos conquistar votos até o último segundo. Não só para o companheiro Lula, mas também para os nossos candidatos aos governos dos estados, para os nossos candidatos ao Congresso Nacional, para os nossos candidatos e candidatas às assembleias legislativas estaduais. Em relação à apuração, no domingo, em cada cidade do país, caberá à direção do partido, em consulta com os aliados e com os movimentos sociais, definir onde e como será feito o acompanhamento público da apuração. Claro que tomando-se todos os cuidados para proteger a integridade da nossa militância, das nossas sedes e das nossas lideranças. Em caso de vitória, já no primeiro turno, vamos fazer uma grande comemoração, sem baixar a guarda e nos preparando para a disputa de segundo turno nos estados. Em caso da disputa presidencial continuar no segundo turno, a comemoração servirá para dar o tom da reta final no país e nos estados onde estivermos no segundo turno.
Então nos encontramos novamente na segunda-feira. Até lá, boa campanha, boa luta e Lula presidente.